Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar das diretrizes curriculares municipais de Mogi das Cruzes para educação infantil, parte 3, onde nós vamos falar um pouco mais do documento rapidamente e depois você vai ter aquele simulado sobre o documento, com questões que você só vai encontrar aqui, né? Já agradecendo a todo mundo que curte, compartilha, recomenda o nosso canal. A gente vai estar agora também no Facebook, vai ter uma página lá, Professor Fábio Oliveira Inácio, né? Onde você vai poder também acompanhar lá algumas postagens com material, perguntas, dicas, certo? Para você aproveitar aí. Diretrizes curriculares municipais para a educação da infância, né? Estamos falando de Mogi das Cruzes. E aqui, gente, começa um documento que a gente já fez a parte 1, parte 2. Nós vamos falar rapidinho aqui, né? E é um documento que vai falar sobre, claro, essas diretrizes. E aqui a gente vai mostrar para vocês os principais pontos, né? Então, aqui tem, né, citando os parâmetros curriculares nacionais, que diz assim: a escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se instrumentalizar para a realização de projetos. Presta bem atenção, né, gente? Porque eu sempre falo para você ficar atento com essa palavra instrumentalizar, né? Mas ela aparece aqui, ó, nos parâmetros, tá? Por isso, a qualidade do ensino é condição necessária à formação moral dos seus alunos. Se não promove o ensino de boa qualidade, a escola condena alunos a sérias dificuldades futuras na vida e, decorrentemente, o que vejam seus projetos frustrados. Então, é importante esse trecho aqui dos parâmetros dos PCNs, tá? Porque, gente, os documentos dos municípios, eles estão baseados, claro, na Constituição, estão baseados na LDB, estão baseados no ECA, né? Todos seguem ali essas legislações. E ele vai falar aqui, né? As diretrizes municipais para a educação da infância têm como pressuposto, e aqui é importante, pressuposto pode cair na sua prova, que a educação é um meio de transformação da realidade, visando superar desigualdades, diferenças que levem a processo de exclusão. Lembra que eu sempre falo? Pensar na educação com uma amplitude, uma educação transformadora da sociedade, uma educação que vai mudar, né, a realidade que estamos, diminuindo a desigualdade, né, evitando processos de exclusão. E aí fala aqui, ó, a escola é um espaço de encontros das mais variadas etnias, grupos sociais, pessoas com diferenças, potencialidades, dificuldades, modos de aprender, ver e ler o mundo. Ou seja, a educação, ela trabalha com a diversidade, com tudo, né? Com toda a sociedade. Com toda a sociedade. É importante você ter essa informação na hora de responder a questão. Por quê? Pode aparecer questão lá que vá contra isso. E aí, a alternativa, né? Aí você vai saber, né, que não é. Cabe à escola ser agente de mudança, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, competências, conhecimentos, saberes da experiência para a construção da autonomia e emancipação do aprendiz. 2 pontos importantes. Escola, agente da mudança, transformação, como nós falamos. E para isso tem que desenvolver habilidades, competências, conhecimentos, saberes, certo? Para construir a sua autonomia e emancipação. E aí vem aqui frases de Paulo Freire que estão em negrito e que é importante você entender que é um cerne do documento, a parte principal. A escola tem que dizer sim à vida, né? A escola tem um papel importante na humanização, na transformação do ser, né? Na transformação, na modificação, na construção desse ser social, essa pessoa humana que vai ser uma pessoa solidária, fraterna, cidadã, certo? Veja como é amplo, né? É amplo.
Olha aqui outra frase de Paulo Freire: somente os utópicos podem ser proféticos, somente podem ser proféticos os portadores de esperança. Ou seja, a escola é algo para levar a esperança, para levar o sonho, para levar aquelas ideias mais utópicas, né, de uma sociedade melhor, uma sociedade sem preconceito, sem discriminação. Estava lendo agora uma notícia, a professora lá num bar do Rio de Janeiro, professora, gente, proferindo palavras racistas, palavras de humilhação, né? Então, a gente sonha com essa transformação, com esses seres utópicos, né? Com esses seres utópicos, não, com essa sociedade utópica que está ainda muito distante, mas que a educação é que vai materializar esses sonhos ideais. Ó, e aqui, ó, importante, proféticos os portadores de esperança. A esperança, gente, é algo importante, né? Eu tenho respondido muitas questões de alunos muito desanimados, né? Desanimados, sem esperança, sem conseguir estudar. Gente, a gente passa por dificuldades e eu não sou aquele tipo de pessoa, né, que acha que sempre tem que se passar a mão na cabeça, né, que não pode ser firme, duro, porque tem que ser. Não, eu não sou desse tipo, não. Eu acho que às vezes na vida precisamos encontrar alguém para nos dar um chacoalhão, para nos dar sabe, falar firme com a gente, para botar a gente no eixo, né? Às vezes a gente precisa disso, porque amar, né? Eu falo muito isso para os pais. Amar não é só dar carinho, passar a mão na cabeça e falar, te amo, né? Não é só isso. Às vezes o pai e a mãe tem que ser pai e mãe, tem que dar ordem, tem que, né, estabelecer limites, falar, ó, você está errado. O próprio Paulo Freire falava isso, né? Então, isso é importante, porque as pessoas precisam aprender. E eu às vezes vejo as pessoas muito desanimadas, né? Então, gente, vamos acordar, tem que dar um chacoalhão, né? Tem que ir para cima, certo? E vamos voltar aqui, né? Para as diretrizes curriculares municipais de Mogi das Cruzes. Olha só a primeira, isso é importantíssimo, né? Você entender a concepção de aluno, opa, já grifei tudo aqui, a concepção de aluno como ser integral, dotado de competências, habilidades, direitos, deveres, inserido num contexto histórico regional. Coisas importantes. Aluno visto como um todo. Aluno que tem competência, que tem habilidade, mas que também tem direitos e deveres. Não é porque ele é criança que ele não tem direitos e deveres. Lembra do que eu falei das cobranças? Lembra do que eu falei que às vezes a gente tem que ser firme, né? Eu, como diretor de escola, às vezes tem que ser duro, falar firme com o aluno, né? Ser severo às vezes, porque eu tenho que mostrar para eles que eles têm deveres, que a sociedade não é só, eu não faço, está tudo bem. Não, a gente tem que preparar para a vida, porque a gente tem que preparar o aluno como um ser integral, para que ele lide com todas essas questões, tá? E social, de identidade própria, que deve ser respeitado em suas diferentes linguagens, expressões e capacidade de criação. Olha só, a escola deve sim trabalhar com o contexto histórico regional. É importantíssimo, a escola não pode ser uma ilha, eu canso de dizer isso. Fora do mundo, fora das coisas, né? O mundo escolar conversa com o mundo real, né? E o mundo real também conversa com o mundo escolar. Então a gente não pode tirar isso. E temos que respeitar os alunos nas suas diversas expressões, tá? Então é importante isso. Vou só nos pontos aqui, ó. 2. A promoção da discussão sobre valores humanos e éticos para a ação do aluno na sociedade. Veja o caso dessa professora lá no Rio de Janeiro, humilhando as pessoas negras, xingando, desvalorizando, né, as pessoas. Isso é o que? Falta de valores humanos,
falta de valores éticos, né? E a gente tem que mostrar para os alunos isso, trabalhar isso com eles, para que a gente tenha uma sociedade mais democrática, uma sociedade que se respeite, uma sociedade onde as pessoas possam exercer sua cidadania e ter os seus valores humanos respeitados. Homens respeitarem as mulheres, mulheres respeitarem os homens, seres humanos se respeitarem, né? Por isso que a gente vê tanta violência, desrespeito, né? E tudo isso a gente precisa promover essa discussão, uma sociedade mais justa, como diz aqui, mais solidária e amorosa. E, gente, quero reforçar muito isso com vocês. Amor não significa ser conivente com a falta de ética, com a falta de compromisso, com a falta com seus deveres. Tem muita gente que confunde isso. Ah, então eu tenho que ser sempre bonzinho, sempre. Não. Às vezes você precisa dizer que o aluno precisa respeitar, que ele não pode ser desrespeitoso com as pessoas e você tem que ser firme, né? Porque quando a gente fala com firmeza, a gente fala com convicção, né? E, né, a gente precisa às vezes fazer isso. Aí fala aqui, né, tudo que eu falei, para a gente não ter discriminação, seja de raça, cor, gênero, opções partidárias, gente. Quanta briga tá tendo por causa de opção partidária. As pessoas precisam aprender a respeitar as escolhas, né? Ah, eu não gosto do presidente. Ué, mas tem muita gente que escolheu ele, né? Então, eu tenho a minha opinião, mas eu respeito quem diverge, né? A gente discute, debate dentro do respeito. Tem gente que extrapola isso, né? Extrapola. Então a gente precisa ter cuidado, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, né? Todo mundo precisa ter muito cuidado com isso. Sexuais ou esportivas, né? Respeitar as pessoas na sua integridade humana, tá? Ações autônomas, eita, ó, cliquei tudo aqui. Ações autônomas e solidárias dentro e fora do ambiente escolar para a construção de uma sociedade justa e democrática, né? Então é importante que as escolas tenham lá projetos que valorizem a solidariedade, valorizem o respeito ao outro, que eles se envolvam realmente em práticas solidárias, né? Ajudar o outro. Às vezes as escolas organizam lá para arrecadar alimentos, para arrecadar roupas de frio, e os alunos vão e entregam e participam, às vezes visitam lá um asilo e fazem uma atividade, enfim, né? Isso tudo, gente, é importante porque ensina a prática solidária de forma prática, né? Não só teórica, porque é bom o aluno sentir também isso, sentir que tem pessoas que precisam de ajuda, às vezes dentro da própria escola, né? É importante que se promova, né, esse senso de responsabilidade, como coloca aqui, tá? Isso internaliza valores como a solidariedade, né? Essa ação prática, às vezes, é muito importante, tá? A ética profissional como ponto central de todas as relações do processo educativo e explicitação dos princípios humanos pautados no respeito à diversidade. Veja, gente, nós somos professores o tempo todo, né? Somos professores o tempo todo. Fábio, eu estou no barzinho bebendo cerveja, estou lá com uma professora lá do Rio de Janeiro. Aí a garçonete negra, eu vou lá e desrespeito a garçonete, eu estou sendo ético. Ah, mas fora eu tô... Não, a pessoa ética, ela é ética no barzinho, ela é ética com os amigos, ela é ética na sala de aula, certo? E a gente tem que... Por quê? Qual é o destaque que a notícia ganhou? Ah, a professora xingou, né? Foi racista. E isso abala
a questão profissional, sim. Então, nós precisamos ter isso, né? O educador, como diz aqui, ó, é referência para o desenvolvimento da personalidade, do caráter e dos valores ligados à cidadania dos alunos. Nós somos exemplo, nós somos referência. Eu vou dar um exemplo da pandemia aqui. Aí eu dou uma aula falando sobre Covid, que tem que usar máscara, que é importante a máscara, que é importante. Aí eu tô na rua lá, o aluno me vê, eu tô aglomerado, sem máscara. O aluno vai falar, ué, o professor falou um monte lá. E o exemplo, né? E o exemplo? Aí a aula é desmontada num ato, certo? Então a gente precisa ter isso, né? E aqui está falando muito sobre ética, questão coletiva, né? Da importância da sociedade. E ética é uma palavra bastante forte, que a gente precisa se apropriar muito, né? Então, quando fala aqui de ética profissional, é um fator fundamental para o seu comprometimento no processo educativo. Então, a gente tem que estar realmente de corpo e alma no que a gente faz. Eu costumo dizer assim, se você não está feliz com o que você está fazendo, se aquilo para você é um estorvo, né, é hora de pensar em mudar de carreira. Por quê? Porque nós trabalhamos com seres humanos, então de repente a gente não está bem mais para exercer aquela profissão que é tão sagrada. Ah, mas não é valorizada, mas não é isso, não é aquilo. Mas nós temos que nos comportar como profissionais para mostrar para a sociedade que nós precisamos ser valorizados, né? Então, se a gente não tem ética profissional, logo, né, a nossa profissão não vai ser tão reconhecida ou valorizada, tá? Gente, e tem milhares de educadores maravilhosos, mas tem muita gente também que fica devendo a parte da ética profissional, tá? Então, tá aqui importante, ó. 5. O acolhimento do aluno tem como base seu bem-estar e o bem cuidar por parte da equipe escolar, a fim de que este perceba como sujeito histórico social participante, autor e ator do seu processo educacional. Então, né, o acolhimento é sempre importante, e aqui fala de bem-estar e bem cuidar, né? Então é sempre importante que a escola tenha esse olhar, porque a escola é um espaço de aprendizagem, de vivência de valores, o aluno passa boa parte do tempo ali, e quanto mais ele se sente acolhido, quanto mais ele se sente cuidado, né, mais ele vai se perceber quanto um sujeito histórico, social, mais ele vai crescer, né? Então é importante essas questões aí, tá? Função social da escola. A função social da escola é a formação para o exercício da cidadania em corresponsabilidade com a instituição família. Veja a valorização da família aqui, né? E a escola sozinha não faz nada, sozinha, né? Ela tem seus limites. Então ela tem que ter ali o apoio da família. Por quê? Nós precisamos formar aqui, ó, para o exercício da cidadania. Formar pessoas que valorizem, né, o respeito, o direito do outro, que valorizem a solidariedade, que valorizem a diversidade cultural, as diferenças, que respeite as diferenças e lute pela transformação da sociedade, né? Isso é importante. Respeite aqui, ó, fala do meio ambiente, um tema que aparece bastante, né? Então nós temos que formar as pessoas para construir um mundo melhor. Em tese é isso. E para construir um mundo melhor, tudo isso que eu falei, inclusive o respeito ao meio ambiente, que é a nossa casa, nosso planeta, que é tão desrespeitado, né? As pessoas às vezes não ligam para fazer a reciclagem, consomem demais, desperdiçam, né? Tudo isso, né, a gente precisa falar.
A 7, articulação. Opa, de novo, hein? Articulação da educação infantil com o ensino fundamental a fim de fortalecer a concepção da educação da infância no âmbito da educação básica. Ou seja, né, estabelecer as pontes aqui da educação infantil com o ensino fundamental, as passagens, né? E aí é importante que isso seja feito nas unidades, na rede escolar, tá? E aqui, ó, fala outra coisa que caiu já com questão, até comentei lá no vídeo da VUNESP, 50 tons de VUNESP. Se você não assistiu, assista. Educar e cuidar como aspectos indissociáveis. Olha aqui, ó. E isso aqui, gente, caiu, hein? Caiu já em pergunta da VUNESP. Educar e cuidar como aspectos indissociáveis e estabelecidas, ó, uma nova função para a ação docente. Educar e cuidar. Cuidado, gente, porque tem muita gente com discurso assim, não, sou professor, minha função é só educar. Para a concepção de todos os documentos da educação e para os concursos públicos, qual é a função da ação docente? A nova função, que já não é tão nova, né? Porque já passou bastante tempo, é educar e cuidar. Eles são indissociáveis. Não se educa sem cuidar, não se cuida sem educar. Pronto, bota isso na sua cabeça. Ah, eu não concordo. Aí eu vou falar para você. Tem aluno que gosta de brigar com a prova. Eu não concordo com isso. Ué, mas a pergunta está sobre o documento das diretrizes curriculares da educação infantil da cidade de Mogi das Cruzes, e isso é para o Brasil inteiro, porque, né, educar e cuidar é em todos os lugares. Eu não concordo com isso. Aí você vai, não é prova de opinião, né? É prova para você responder o que diz o documento. E você, enquanto docente, se você abraça essa profissão de professor, de docente, você tem que respeitar a legislação, certo? Como qualquer outra profissão, gente. O engenheiro não tem que respeitar as normas técnicas, não tem que respeitar lá, vai construir um edifício, tem que fazer desse jeito, tem que calcular lá o peso, né, sobre as pilastras, quanto que cabe, não tem que seguir as regrinhas lá. O médico não tem que seguir os procedimentos, não tem que seguir tudo lá, né, os protocolos, o dentista, todo mundo segue as regras da sua profissão. Com docente não é diferente. Então, assim, se você não concorda, me desculpe, mas você tem que seguir, né? Imagina se o engenheiro fala assim, eu não vou seguir nada disso, vou construir a ponte do jeito que eu quiser, vou calcular da forma que eu quiser, né? Vou botar pilastra do jeito que eu acho que tem que botar, e eu não quero nem saber das normas e tal. Nossa, ia ter de ponte caindo. Já pensou o médico falar assim, não, eu dou um remédio que e tem, né? Às vezes tem. Então, só que nesse caso a gente vê fisicamente o que acontece, né? Se o engenheiro desrespeitar, a ponte cai, o prédio cai. Se o médico não fizer procedimentos corretos, né? O paciente morre e a gente faz um dano grande, né? Porque a gente pode provocar ali um dano no ser humano que ele vai levar para a vida inteira. Então, olha só a importância da nossa profissão, tá? Então, aqui, ó, a entrada do aluno no ensino fundamental não pode representar negação e ruptura do contexto socioafetivo e de aprendizagem com o processo anterior. Ou seja, tem que ter um contínuo. Às vezes as pessoas falam assim, saiu da educação infantil, foi para o ensino fundamental, acabou agora, aqui é só lição, caderno. Não é assim, né? O afetivo, o socioafetivo é extremamente importante. Um aluno gosta, né, de sentir que o professor tem preocupação, que tem afeto, que tem... E muito, eu estou enfatizando isso, muita gente confunde afeto com ser bonzinho demais. Aquele professor lá não briga com ninguém, não é isso. Às vezes o professor tem que ser duro, tem que ser firme,
né? Tem que manter a disciplina ali, porque senão ele não consegue desenvolver o trabalho dele, né? Não vira uma loucura a sala de aula, mas isso não impede de você, né? Às vezes tem aquele aluno que está dando trabalho, né? Você vai lá, fala no final da aula, todo mundo sai e fala: Fulano, vem aqui, vamos conversar um pouco. Você está aqui, o que está acontecendo? Você não parou o tempo todo, fiquei ali, sabe? Às vezes a pessoa ser percebida, né? Às vezes a indisciplina é uma forma de chamar a atenção. Às vezes também não é, mas o professor tem essa questão de, né? E isso é importante, tá? A escolaridade é um processo global e contínuo, né? Então não pode ter essa ruptura. Saiu da educação infantil, foi para o fundamental, mudou tudo. Não, tem que se construir uma ponte, né? Uma passagem para você integrar as modalidades aí da educação. A8, a construção coletiva da proposta política pedagógica, do PPP, que tem que ter a participação de todos, está na LDB, está em vários documentos, né? E tem que considerar o quê? A cultura de Mogi das Cruzes e da comunidade onde a escola está inserida. É aquilo que eu falo, a escola não é uma ilha. Tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir os professores, tem que ouvir os funcionários, tem que ouvir a todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. A escola que eu estou, né, ela é uma escola que tem assim uma característica muito forte na disciplina, né? Escola bastante rígida quanto a respeito, quanto a não agredir, não xingar, não ofender professor, funcionário. Isso é uma cultura que estava na escola. E eu cheguei diretor lá faz 2 anos, 3 anos, né? Eu não posso chegar lá e romper com isso, né? Senão eu posso destruir a escola. Então eu tenho que levar isso em consideração. Isso é uma característica dessa comunidade, dessa escola. Então a gente tem que manter isso, porque isso é bom, é positivo, né? Podemos flexibilizar uma coisa ou outra para dar mais autonomia? Podemos, né? Mas de olho numa característica, conversando com os professores, funcionários, tá? Então, é importantíssimo, né? E aqui fala, né, de Mogi das Cruzes, das formas peculiares de se viver, de se divertir, de se manifestar religiosamente. Então, todo esse contexto da cidade tem que ser incorporado no PPP. Não pode ser uma coisa estranha, né? Eu copiei um PPP lá do Ceará que está dando certo, às vezes não tem nada a ver com a realidade de Mogi das Cruzes, tá? Então o PPP tem que ser construído dentro do contexto cultural, social da cidade, ouvindo as pessoas, né? A 9, a escola como espaço democrático que favorece oportunidades variadas para o aluno refletir e manifestar sua opinião. Gente, a democracia ela está em todos os documentos. Então, se tiver alguma alternativa lá que não fala de democracia, o que é porque o diretor que decide tudo, centraliza, né? Vocês sabem que a alternativa está errada. Por quê? Escola tem que ser um espaço democrático. As relações elas têm que ser horizontalizadas. Isso não significa, então o diretor tem que ir lá, né, consultar o tempo todo. Não, porque senão vira assembleísmo. E assembleísmo não é democracia, tá? Democracia é a participação, o respeito, mas não é toda hora, eu vou fazer isso, eu vou mudar o móvel dessa sala, vou chamar todo mundo, consultar todo mundo. Não é assim. É que tem gente que confunde, senão vira assembleísmo. Tudo que vai fazer tem que perguntar, aí paralisa, né? Você tem que fazer, ouvir, manifestação. Às vezes você toma decisões, né? E aí aquilo não foi bom, não foi. Aí tua ideia não foi boa. Aí alguém vai lá e fala assim, Fábio, essa ideia foi ruim. Deu certo? Não. Isso é ser democrático. Aí você ouve, analisa e fala, a pessoa tem razão. Foi ruim mesmo. Isso é ser democrático. É ouvir, tomar decisões, ouvir, refletir, né? Não ser arrogante, falar que eu pisei na bola, errei.
pessoas têm razão, os professores têm razão, deu certo isso não. Isso é ser democrático, né? Ó, eu ouvi realmente, fiz uma reflexão aqui, olha, fiz essa mudança achando que ia dar certo, mas deu nada certo. Isso é democracia, tá? Ouvir, envolver as pessoas, né? Ser um líder democrático e praticar democracia. A instauração do diálogo, olha aqui, com diferentes linguagens, capaz de favorecer o processo de aprendizagem. E isso não só da direção, mas do professor com o aluno, certo? Trabalhar aí o diálogo envolvendo aí diferentes linguagens, né? Acesso a diversas formas de expressão. Ah, tem o uso da leitura e da escrita? Sim, mas tem outras, né? Por exemplo, a linguagem gestual, corporal, plástica, musical, escrita tecnológica, entre outras. Eu lembro de uma experiência que eu tive no Guarujá, uma professora de português tinha uma sala muito difícil, muito difícil. E aí, uma sala assim que, né, ouvia aquelas músicas que a gente sempre fala de gosto duvidoso, né? Mas aí ela fez uma proposta lá de pegar uns poemas de Manuel Bandeira e eles transformarem ali num funk, num hip hop. E olha, foi sucesso, sucesso. Despertou neles o gosto por um autor que eles não conheciam, né? E eles fizeram aquilo que eles faziam, né? Que estava dentro do contexto deles e passaram a usar os poemas de Manuel Bandeira na música do hip hop, do funk, e rolou muito bem, gente. Olha só, é isso. A gente constrói pontes. Às vezes, tem muita gente que fala assim: ah, esses aí nasceram aí, isso aí não gosta de nada, né? Porque às vezes as pessoas não tiveram oportunidades, né, de ouvir um outro tipo de música, não tiveram oportunidades de conhecer um outro tipo de arte, enfim, né? Então, a educação tem esse papel de abrir janelas, de abrir portas, de abrir horizonte. Às vezes a gente está com o horizonte ali bem limitadinho, né? Até nós, educadores, às vezes a gente está ali, ó, fechadinho no mundo e vem alguém e fala, ó, uau! E é o que eu falo, educação é essa amplitude, né? Essa amplitude e que às vezes até a gente não tem, tá? A educação para pensar ou por meio de uma aprendizagem significativa. Isso é extremamente importante, gente, e aparece demais nas provas. Pois tão importante quanto o que se aprende é como se aprende, para que se aprende e seu impacto na vida do aluno. Isso é muito importante. A aprendizagem significativa é aquela que realmente entra, né, no aluno, que desperta no aluno. Quantos professores, vocês certamente eram, não despertaram em vocês a vontade de ser alguma coisa? Ai, poxa, esse professor me inspirou a ser professor, me inspirou a ser jornalista, me inspirou a ser arquiteto, me inspirou a ser psicólogo. Por quê? Aquilo te produziu algo tão significativo que você quer levar para a sua vida, né? E tem muitos professores que fazem isso. Então é importante, né? Claro que preparar os alunos, né, para pensar, refletir, adquirir estruturas mentais, conceitos básicos. Por quê, gente? Na vida, a gente precisa desses conceitos básicos. Precisa aprender a ler e escrever, precisa saber as operações matemáticas minimamente, precisa de algumas informações históricas, geográficas, culturais, para que a gente se forme enquanto ser humano, tá? E que a gente vai usar isso, né? E isso precisa às vezes ser significativo, tá? Educar para o pensar significa construir conhecimentos e não armazenar informações desconectadas de um contexto. Então você vai falar do meio ambiente, tem um rio
no bairro que está poluído, imagina você trabalhar a consciência ambiental falando deste rio que passa no bairro deles. É muito mais significativo do que você falar, né, de uma coisa longe dos alunos, tá? Ah, isso aqui, né? Ah, não que não possa falar, vou falar do Amazonas, claro que pode, mas você pode pegar ganchos locais, né, contextos locais para trabalhar aquela questão para que isso se torne mais significativo. Eu, por exemplo, nasci e morei, fui criado, né, na cidade de Cubatão, minha cidade natal, que eu fui secretário, amo de paixão, cidade da minha vida. Quando fala de poluição lá, para nós tem um significado muito grande, né? Trabalhar a questão, né? A cidade enfrentou aí em 1980, foi considerada a cidade mais poluída do mundo, tem uma série de coisas. Quando fala de meio ambiente, usando a cidade, né? Que eu vi, que eu cresci, eu nasci, é claro que tem muito mais significado para mim, né? E para o aluno também não é diferente. Há possibilidade do aluno transitar de seu contexto particular para o global. É aí que eu queria chegar. Eu vou falar do rio local, depois eu vou falar para a situação global. Vou puxar, ó, tá vendo nosso rio aqui, ó? Mas o mundo enfrenta uma crise ambiental, papapá, papapá. Olha como eu puxo o gancho, né? Puxei do local, fui para o global. Porque o aluno tem que saber, não só conhecer sua realidade ali, o aluno tem que perceber, né, o mundo, né, global, os grandes problemas ambientais, tá? Né? Contribuindo para a ampliação do seu universo cultural, que é aquilo que eu falei das janelas, abrir janelas, ampliar o universo cultural, porque às vezes a gente está num mundo muito restrito. Imagina você, às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano vive em tal lugar, é muito violento. Se só tem violência lá, se não tem amor, se não tem carinho, o que a pessoa vai aprender? Violência, certo? Então a gente precisa, enquanto educadores, possibilitar, né, essa ampliação do universo cultural. O processo de letramento, como o uso social da linguagem oral e escrita nas diversas práticas sociais, né? Então, por isso que hoje a maioria dos autores, né? Maioria mesmo, né? 99,9% acho que dos autores vai valorizar o letramento ligado às práticas sociais, né? Então, por exemplo, aprender a ler rótulos de embalagens, produtos, coisas que estão no dia a dia, é muito usado isso na alfabetização, porque aquilo é real, né? Aquilo ali a criança está vendo, olha, né? Olha o sabão, Omo, né? A criança vai identificar, vai ler uma placa, um anúncio, certo? Numa concepção que considera o aluno leitor e escritor competente e criativo em todas as fases do desenvolvimento. E isso é importante, né? Levar em consideração essa questão da competência, da criatividade, que todos os alunos têm, da curiosidade, né? Então aí vai falar que aqui, ó, as crianças estão inseridas no mundo da leitura e da escrita bem antes de iniciar o seu processo de formação, escolarização, sistematização da leitura e da escrita, certo? Então é importantíssimo esse item 13, pode aparecer aí na sua prova, tá? Fique muito atento, né? Porque letramento é uma questão que sempre está aparecendo nas provas. Trabalho sem fragmentação de conteúdos de aprendizagem, é aquilo que eu falei, né? Quando você constrói as pontes, né, inclusive entre as disciplinas, né, é muito mais significativo. Isso a educação infantil consegue trabalhar melhor do que o ensino fundamental, principalmente dos anos finais, Fundo 2, aonde tem a fragmentação do conhecimento ali. E isso às vezes prejudica, né? O aluno está numa aula de matemática, daqui a pouco vai de português, é aquilo lá, um conversa com a outra, é meio sem ponte, muda a chave ali, né? E é uma coisa que a gente precisa avançar muito, por isso que o trabalho com projetos, né, que envolvem diversas disciplinas, tem dado tantos resultados.
mas a gente ainda precisa melhorar muito, ainda temos uma cultura, principalmente nos anos finais, muito fragmentada do conhecimento, e isso não é bom, né? Porque não é justamente isso aqui, ó. Se a abordagem se for integrada, a abordagem é mais significativa e contemplará a formação do homem integral, certo? Trabalhos multidisciplinares integrados por meio de projetos, olha só, acabei de falar disso, com informações, conhecimentos, experiências contextualizadas significativas em parceria com o aluno, visando sua formação como pesquisador. Imagina você fazer um trabalho, né? Você pega lá, vai fazer um trabalho onde os alunos vão pesquisar, vão levantar dados, aí vai ciência junto com matemática, né? Junto com língua portuguesa e com história e geografia, os alunos integrados, aquele projeto que explora todas as áreas. Certamente os alunos vão ter que pesquisar, vão ter que buscar informação ali, né? Em cada área do conhecimento. É claro que isso gera muito mais aprendizado significativo do que simplesmente eu ir lá, né, falar para meus alunos: bom, gente, hoje nós vamos falar da importância do café. O café no Brasil teve uma importância econômica, blá, 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 blá. Aí o aluno vai para a aula de matemática. Agora imagina um trabalho, né, que vai falar sobre café, uma região que o café tem uma importância ou tem uma história. Aí você pega esse aluno, fala, ó, vamos trabalhar o café e tal, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma visita a uma fazenda de café, ou a Bolsa do Café em Santos, né? O professor vai trabalhar matemática, vai ajudar lá a fazer gráficos sobre a história do café no Brasil, sobre as vendas, enfim. Estou dando aqui um exemplo, podia ser outro exemplo, sei lá, porque veio o café na mente, acho que eu quero tomar café agora. E aí, gente, qualquer assunto que você trabalhe com as disciplinas articuladas, né? Ciência, né? Imagina, pode trabalhar lá a questão do café, a questão mesmo da produção, enfim, do sabor, sei, né? E os professores podem, né? Estou aqui pensando aqui, desenvolvendo. Então, quando o trabalho é multidisciplinar, gente, ele é muito mais significativo. O aluno se envolve, vai pesquisar, vai perguntar, ainda mais se tem um desemparedamento. Ó, nós vamos tirar os alunos da escola, né? É claro que aqui eu estou falando de educação infantil, então você tem que observar, né, a idade das crianças, né? Claro que o meu exemplo aqui do café não é tão bom para educação infantil, mas poderia simplificar um pouco esse trabalho. Mas imagina você levar os alunos num lugar onde eles vão vivenciar experiências, vão conhecer, né? Com a educação infantil dá para fazer também. Isso vai ter muito mais significado. Isso eles vão levar para a vida. Né? Eles vão lembrar disso. Nossa, eu lembro daquela aula que nós visitamos, fizemos o passeio, o professor levou a gente lá na estação ciência e as crianças vão trabalhar. É muito mais significativo do que a gente ficar preso à lousa, giz, né? Não que não possa utilizar esses materiais, claro que pode, mas, né, veja aqui que está falando formação como pesquisador desde criança. Imagine na educação infantil as crianças que trabalham com uma horta, plantando, vendo o desenvolvimento da planta, da semente, quanto de aprendizado tem ali, né? Podemos falar de alimentação saudável, né? As crianças podem colher, podem fazer o seu alimento, né? Então, olha quantos processos aí a gente pode pensar multidisciplinarmente, tá? Né? E ó, trabalhando o quê? Metodologia participativa, né? E significativa, mobiliza o aluno a buscar respostas para os seus questionamentos. Não dá pronto, né? Mas levar o aluno a pensar, a refletir. Professor, isso dá para fazer na educação infantil? Lógico que dá. Claro, né? Você tem que observar a idade das crianças, suas capacidades, né? E o desenvolvimento delas, obviamente. O comprometimento do professor
comprometimento do professor na busca de metodologias diversificadas, pautada em fundamentação teórica, como garantia do direito do aluno aprender. Gente, uma coisa que você precisa ter, assim, é o preparo, né? Muitas vezes eu vejo que professores não se preparam, né, para suas aulas. Então, é preciso, e aqui eu vou contar uma experiência minha. Eu, uma vez, fui dar aula de geografia e tive uma ideia muito bacana, né, de falar sobre o Mar Morto, porque é uma cidade do litoral, tinha praia, água salgada, então eu estava falando de várias coisas, né? E aí eu fui dar o exemplo do Mar Morto, né? Falei primeiro da praia, porque que a água, fui explicar da água salgada, enfim. E aí quis usar o exemplo do Mar Morto para falar da questão da densidade, né? Da presença do sal na água e que as pessoas boiavam no Mar Morto, e fui fazer experiência com um jarro de água e, e coloquei um objeto dentro e fui colocar sal até o objeto boiar. Só que eu não fiz antes, né? Não me preparei adequadamente. Gente, eu quase acabei com o sal da escola, né? Porque o negócio não boiava. Tive que jogar sal até a quantidade do objeto boiar, porque eu acho que eu coloquei o objeto muito pesado e tive que usar muito sal. Então, assim, os alunos falam, aí não vai boiar, não sei o que, tal. Até que, enfim, o objeto boiou por conta da salinidade, né? Quem conhece o Mar Morto sabe que, sei lá, não afunda, né? Porque é muito sal na água, então você acaba boiando, né? Tem até um parque Olímpia que usa isso, né? Eu fui lá nesse parque e entrei lá, realmente você não consegue afundar, né? Porque é muito salgada a água, mas eu tinha feito a barba, nossa, cada vez que a água batia, gente, aqueles cortezinhos, sabe, ardia, que era uma beleza, né? Então é isso que eu falo. E aí, claro, você se preparar com diversas metodologias, né? Conhecendo a teoria, né? Que citou antropologia, psicologia, sociologia, filosofia, história. É claro que quanto mais informação tem um professor, né? Melhor será o seu trabalho, certo? A utilização da tecnologia, o que muita gente ainda resiste, hein? A pandemia, ó, tapa na cara da gente que estava aí resistindo. Aí a pandemia veio e quase que obrigou os professores a se apropriarem da tecnologia. E o que a gente está vendo, gente? Não dá para abrir mão da tecnologia. Você está assistindo essa aula, preparando-se para o seu concurso, graças à tecnologia, né? Utilização da tecnologia como forma de acesso a novas informações, que analisadas criticamente. Por quê, gente? Temos muita informação. Muito demais. E se a gente não for crítico, a gente acaba, né, sendo engolido pelas informações. Muita gente se baseando em informação de Facebook, e eu estou falando de professor, hein? Informação não científica, não comprovada, origem duvidosa e professor passando fake news para frente, né? Então temos que ter cuidado, porque nós, olha aqui, ó, precisamos analisar criticamente. Se a gente quer ensinar os alunos, se a gente quer promover para os alunos o pensamento crítico, como é que a gente não faz isso? Como é que a gente não dá uma selecionada, né? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Que informação estranha. Vou pesquisar, vou verificar antes de sair divulgando, antes de sair mandando no zap de todo mundo, certo? Levam à incorporação de novos valores, novas competências associadas às mudanças sociais, políticas, culturais e demográficas da sociedade de informação. E aí fala aqui, mundo globalizado, né, gente? Nós estamos num mundo globalizado, facilidade de acesso à informação. É por isso que a gente precisa pensar o aluno, preparar o aluno para o pensamento crítico, senão ele engole qualquer informação que vem, né? Qualquer besteira. E a gente está vendo tanta besteira por aí, né? Gente falando que a Terra é plana.
Pelo amor de Deus, né? Gente defendendo o terraplanismo. Agora tá passando um carro de som aqui. Defendendo o terraplanismo, gente. A ciência já avançou, já provou, tem foto de satélite, né? Os corpos celestes são. Então, gente, sabe, a gente às vezes, né, precisa falar a verdade, né? Bom, a ludicidade na educação da infância, que é, gente, a brincadeira, né? A imaginação, isso tudo é extremamente importante na educação infantil, né? O brincar, o imaginar, o criar histórias, isso faz tem muita relevância na educação infantil. Meio privilegiado para a aprendizagem significativa do aluno, né? Aí fala aqui, ó, a ludicidade possibilita a aprendizagem se dê na vivência como meio prazeroso de favorecer o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo. Olha aqui, ó, o professor deve canalizar a ligação afetiva da criança com brincar. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que você está estudando um documento e tiver em negrito, as bancas adoram perguntar do negrito, porque já está em destaque, significa que aquilo é um destaque do documento. E a banca às vezes quer saber o destaque do documento. E aqui está falando do brincar, né? Do aspecto cognitivo das brincadeiras, do aspecto motor das brincadeiras, do aspecto afetivo e social das brincadeiras. Olha como isso pode cair como pergunta. Então vale a pena você anotar no seu resuminho aí que você está preparando. A garantia da educação inclusiva por meio da eliminação das barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, bem como a adoção de métodos e práticas de ensino adequadas à diversidade dos alunos. Eu nem preciso falar que isso é importante, gente, porque inclusão é uma pauta do dia, né? E a gente tem que eliminar barreira arquitetônica, barreira atitudinal, que não está citada aí, que é a nossa atitude em relação à pessoa com deficiência, que às vezes é de excluir. Gente. Às vezes é de excluir. Então tem que ter muito cuidado. Mas aqui está falando de barreira arquitetônica, né? Escadas, degraus, tudo aquilo que impede a pessoa com deficiência pedagógicas aqui, aquelas de ensino, da gente não proporcionar aí todos os meios, comunicação, enfim, extremamente importante para uma escola essa questão da inclusão, desde a educação infantil. A parceria entre escola regular, a escola especial e o serviço de apoio especializados, a fim de complementar e ou suplementar o atendimento educacional. Não significa, gente, que a inclusão tem que ser feita na escola regular, sim, né? Mas nós temos aí as escolas especiais, nós temos o AE, nós temos aí também aquelas... Quando eu falo escola especial, por exemplo, escola que faz atendimento a pessoa que tem deficiência visual, né? Ensina braille, enfim, tem lá uma série de atendimentos que às vezes a escola não tem tanta especialização nisso. Existe lá uma entidade que faz isso muito bem, tá? Tô dando aqui um exemplo. Ter parcerias, né? É importante e não é proibido, tá? É necessário às vezes, tá? O serviço de apoio especializado, que é na escola. A avaliação como processo contínuo de acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. E aí quem assistiu minhas aulas de avaliação sabe que eu falo isso, a avaliação tem que ser um aliado no processo educacional, não para punir, não para classificar somente, não para fazer isso, né? Nunca deve fazer isso, ela deve ser um processo ali que ajuda você a entender como está o desenvolvimento do aluno, que ajuda você a preparar a sua aula, a trabalhar os temas, a reorganizar as suas atividades para que ocorra de fato a aprendizagem, e a avaliação tem que estar a serviço disso, tá? Isso é importantíssimo. Olha aqui, é neste contexto que o professor reflete sobre sua prática e promove ajustes em sua atuação, passando a ser o mediador da aprendizagem.
aquele que tem o papel de propor o assunto e facilitar o atendimento no processo de construção do conhecimento. Marca isso aí, gente, porque as bancas adoram perguntar sobre avaliação. Eu, se fosse você, anotaria isso aí no resumo. O planejar como princípio prático imprescindível, você não pode abrir mão para o acompanhamento da evolução da aprendizagem. A avaliar como forma de privilegiar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Não é o contrário, as bancas costumam inverter isso aqui para te enganar. Colocar que é quantitativo sobre qualitativo. Não é isso, é qualitativo sobre quantitativo. Ou seja, o aluno fez lá um trabalho super de qualidade, debateu lá, mas não fez as 10 atividades que eu passei. Eu privilegio o quê? A quantidade ou a qualidade? A qualidade, certo? E o recuperar como um momento de reflexão permanente, capaz de auxiliar professor e aluno em suas dificuldades. Gente, planejar é super importante. Planejar na educação, planejar nos estudos para concurso é importante. Quem planeja, se organiza, tem mais chance de sucesso, tá? E aqui coloca princípio prático imprescindível. Imagina você chegar numa sala de aula da educação infantil sem planejar nada. Sei lá, hoje eu vou fazer de improviso, né? Pode ser que às vezes até dê certo, a chance de dar errado é muito grande, né? Por quê? Porque você planeja em cima o quê? Das informações que você tem, da observação da sala de aula, dos seus alunos, do contexto. Então você vai, se eu colocar essa atividade aqui não vai dar certo por isso, por isso. Vou tentar essa aqui, às vezes vai dar errado, mas o planejamento evita muitos erros, tá, gente? E é importante, ó, diz, é imprescindível, certo? Tudo bem? Assim, galera, depois nós vamos fazer o nosso simulado. Assim nós terminamos essa aula, tá, gente? Espero ter ajudado a compreender, né, esses tópicos aí para que você possa ir bem. E vamos fazer, claro, aquele simulado depois para a gente. Ih, tá acabando a bateria aqui. Para a gente, né, ver se realmente o vídeo ajudou vocês a compreender, tá bom? Grande abraço, até uma próxima.